Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Guardando o Presente do Criador. Nessa semana tivemos a possibilidade de poder estudar um pouco a respeito da sexualidade. E percebemos que a sexualidade foi um presente dado por Deus ao ser humano antes que o pecado entrasse aqui no nosso mundo. Portanto, o pecado original de Adão e Eva não tem nada a ver com a sexualidade. Entretanto, também percebemos que a sexualidade ela deve ser vivida dentro de alguns parâmetros estabelecidos por Deus. Já vimos que esses parâmetros são dentro do contexto do casamento. Antes dele, não. Ontem estudamos sobre isso. As pessoas devem se guardar puras até o momento do casamento para então, após o casamento, viverem essa mesma experiência. Entretanto, existe alguma coisa que precisamos compreender quando o assunto é sexualidade. Quando os parâmetros estabelecidos pelo Criador são modificados, a sexualidade deixa de ser uma bênção para ser uma maldição. A Bíblia vai mencionar, e se você analisar o contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de maneira muito especial, ali no Pentateuco, existem uma série de leis que foram estabelecidas por Deus para que o casamento, para que a sexualidade pudesse ser vivida pelo ser humano. E alguns desvios de comportamento que não deveriam ser tolerados no meio do povo de Deus. No Novo Testamento, essas mesmas práticas ou esses cuidados em relação à sexualidade deveriam ser tomados. E no Novo Testamento, de novo, existem várias listas de práticas sexuais que são consideradas abomináveis ao Senhor Deus. Para fazer um resumo daquilo que é o propósito do Senhor Deus, a sexualidade deve ser vivida dentro do contexto do casamento e dentro de um contexto de um homem e uma mulher. Um dos presentes da sexualidade é, obviamente, a procriação. Mas, pastor, então o sexo é só para procriação? Não. O sexo é para também o prazer e principalmente para que o homem e a mulher se tornem cada vez mais unidos um com o outro. Esse é o propósito da sexualidade. Mas o casamento foi feito entre um homem e uma mulher. Pastor, mas nós vivemos em um tempo pós-moderno, onde todo tipo de relação ela deve ser respeitada. Hoje em dia existe uma discussão tremenda dentro do contexto nacional e internacional sobre a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero vai, de alguma maneira, apregoar que não importa como você vai viver a sua sexualidade, o tipo de atração física que você sente por um animal, por uma pessoa do mesmo sexo, por um objeto, não importa. O que importa é que você viva o prazer da sexualidade com aquilo que lhe dá prazer. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber que o Senhor Deus, ele vai ser muito, mas muito objetivo em relação a tudo isso. Tudo o que foge da sexualidade vivida entre um homem e uma mulher é considerado como uma abominação aos olhos do Senhor. E aqueles que praticam a abominação, o seu lugar será o lago que arde com fogo e enxofre. Mas por quê, pastor? Bem, a sexualidade, como já vimos no decorrer dessa semana, é um exemplo da união íntima que deve haver entre Deus e os seus filhos. E isso é demonstrado através do casamento entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo vai mencionar que, como consequência do pecado, na sua carta aos Romanos, ele vai mencionar como consequência do pecado, os homens se deixaram guiar pelos seus prazeres, e homens com homens e mulheres com mulheres experimentaram a sexualidade, o que era visto como uma abominação aos olhos de Deus. E lá no livro do Apocalipse vai mencionar de forma muito clara que aqueles que vivem exatamente isso acabarão sendo lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Alguns vão dizer, pastor, você está sendo homofóbico. Não, eu estou sendo bíblico. Mas pastor, eu não consigo gostar de uma pessoa do sexo oposto. Ok, a Bíblia também fala sobre pessoas que resolvem, que não conseguem lidar com a sua sexualidade e que têm a opção de não viver a sua sexualidade. Existem aqueles que vão viver o celibato durante toda a vida. Uma coisa é você não conseguir lidar com a sua sexualidade porque não consegue experimentar a sexualidade com o sexo oposto. Outra bem diferente é você viver
o distúrbio da sexualidade, ou aquilo que é a disfunção da sexualidade, aquilo que é a deturpação da sexualidade com alguém que é do mesmo sexo, ou com objetos, ou com animais, ou coisa parecida. Isso tudo é visto por Deus como uma abominação. Nessa perspectiva, se quisermos experimentar a bênção de Deus dentro da sexualidade, ela deve ser vivida dentro dos princípios de Deus. Talvez esse meu discurso vai ser completamente rechaçado por algumas pessoas e visto como retrógrado. Não tem problema. O que você vai pensar a respeito disso não tem problema. Tem outros assuntos ligados à palavra de Deus que as pessoas não gostam de ouvir, mas que é bíblico. O que nós estamos tentando mostrar para você é assim, a sexualidade foi dada por Deus ao ser humano para que ele possa alcançar a felicidade no relacionamento conjugal. Bom, como é que eu posso viver isso? Existem parâmetros. Assim como existem parâmetros para diversos assuntos ligados ao ser humano. Eu poderia te falar sobre vários assuntos em que Deus estabeleceu limites. Dentro da sexualidade também existem limites. Não quero ver esses limites. Você é livre para viver do jeito que você quiser. Se eu quiser matar uma pessoa, eu posso, mas vou ter que arcar com as consequências. Se eu quiser roubar, alguma coisa que não pertence a mim, eu posso, mas vou ter que arcar com as consequências. Da mesma maneira, se eu quiser viver a sexualidade de uma outra forma daquela pregada pela Bíblia, eu também terei que arcar com as consequências. Somos livres para viver do jeito que quisermos. Sempre lembrando que teremos que arcar com as consequências das nossas decisões. A Bíblia estabeleceu limites e se quisermos ser felizes, devemos viver dentro deles. Não tenho força para isso. E eu já ultrapassei esse limite, pastor. A graça de Deus é capaz de te perdoar. Mas lembre-se que quando o Senhor Deus perdoou a mulher adúltera, ele olhou para ela e disse, vá e não peques mais. O Espírito de Deus pode te dar a força para poder viver se você já ultrapassou esses limites. Mas ao mesmo tempo, para você que não ultrapassou, siga o exemplo do Senhor e aquilo que a palavra dele manda. Isso vai ser uma vacina contra a infelicidade. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pela sexualidade como um presente que o Senhor deu ao ser humano. Ajuda-nos a podermos vivê-la de acordo com aquilo que é o propósito do Senhor Deus. Mesmo que algumas pessoas não concordem com aquilo que diz a palavra de Deus, dê-nos a sabedoria necessária para viver de acordo com os limites estabelecidos pelo Senhor. Aqueles que ultrapassaram esses limites, dê graça para que eles sejam capazes de retornar e viver, a partir de agora, esses mesmos princípios, para que alcancem também a felicidade completa em Ti. E aqueles que estão se guardando, que permaneçam assim, e que quando forem viver a sexualidade, vivam de acordo com a vontade do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?